Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, estamos iniciando a nossa semana, a nossa conversa fraterna e iniciando um mês também. Novo mês se inicia, mês de fevereiro, segundo mês do ano de 2025. Estamos aí firmes e fortes no nosso propósito de manter o nosso trabalho, realizar a nossa obra, continuar com a palavra de Jesus e da espiritualidade seguindo adiante. Então, hoje, dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos ler o capítulo de número 38. O capítulo de número 38 desse livro tem como título Salvar-se. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Palavras bem relacionadas com a cultura judaico-cristã, mas que são interessantes. É o capítulo 38 mesmo, né? O 37 a gente fez semana passada. Deixa eu só conferir aqui com vocês se é o 38, porque eu estou achando que pode ser o 39. Só um minutinho, que eu já vejo agora e a gente continua essa leitura. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda. Só um minutinho. Aqui, ó, conversa fraterna. Engraçado, não está registrado aqui. 38, é 39 hoje. Então vamos lá, vamos passar. Bem que eu estou vendo que essa palavra está me sendo... Capítulo 39 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Seu Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos, bom dia. O título desse capítulo, No Auxílio a Todos. Hoje é 39, né? Beleza. No Auxílio a Todos. A mensagem é de Paulo em sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Pedir por aqueles que dirigem, né? Vamos ver então o que Emmanuel está nos falando. Esse trecho está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente nos nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundam nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados pelos flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade. Comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo, instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muita vez, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Há feição de pastores dementados quando, se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos
com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês que foram entrando enquanto eu lia. Karina, Marúcia, Ana Paula, já falei, Verônica. Sejam bem-vindos todos vocês, todas vocês. Obrigado pela participação de hoje. Nós estamos lendo um capítulo muito importante que fala sobre o auxílio a todos. Geralmente, Emmanuel é muito perspicaz aqui e faz uma lembrança muito importante. A gente sempre consegue ter compaixão e a caridade de rogar a Deus por aqueles que estão necessitados, pelos adoentados, por aqueles que estão passando infortúnios financeiros, por aqueles que estão na miséria, por aqueles que estão passando a olho nu pelas provas árduas da vida. Mas ele hoje nos sugere que olhemos também para os dirigentes das nações, para os líderes espirituais, para os empresários milionários, pessoas que têm uma eminência naquele ambiente em que elas se encontram, que têm palavra, que são exemplo, que formam opiniões. Essas pessoas sofrem muitas, entre aspas, tentações, muitos ataques espirituais. Precisamos orar pelos dirigentes das grandes instituições, das casas espíritas, das igrejas, dos governos, os líderes governamentais, os políticos que estão aí com o poder, o cajado, né? Ele chama de da coroa na mão, fazendo uma alusão a um período monárquico. Mas o que é preciso entender aqui é que essas pessoas que estão com essas missões nas suas mãos são tão necessitadas quanto aqueles que estão perecendo pela miséria e por outras mazelas mais. E nós esquecemos de pedir por essas pessoas, para que elas não errem, para que elas não falhem, para que elas não caiam nos abismos do escândalo, da vergonha, que elas não tomem decisões equivocadas para não piorar a situação do próximo. E essa mensagem, essa leitura me remeteu ao Evangelho, quando Jesus fala que o cego que conduz outros cegos ao abismo é responsável pela sua própria alma, como da de todos aqueles que ele carregou para o abismo. Isso é muito importante a gente pensar, porque você imagina, eu, por exemplo, dirijo uma casa espírita, então eu sou um representante do grupo espírita e sou representante do espiritismo. Se eu falhar em certos aspectos, publicamente, moralmente, eu estou jogando lama no nome da casa e no espiritismo. Olha que responsabilidade grande. E os nossos irmãos adversários sabem disso. Eles querem que isso aconteça, então eles vão tentar atacar sempre os dirigentes das casas espíritas. Esses são os mais atacados de todos. Esses são os que sofrem as emoções mais difíceis. E aí o grupo precisa ter a compaixão, a caridade, o amor pelo próximo e ver o seu irmão que dirige aquela casa como um irmão, como uma pessoa passível de falhas. Eu permito que o dirigente da minha casa possa falhar. Ele é um ser humano como outro qualquer, ele não é imbatível, ele não é onipresente, onipotente, onisciente. Quem é Deus? Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para que a gente possa evitar esse tipo de decepção é não enaltecer demais o homem, não ficar adorando o homem. Eu tenho uma grande admiração pelo Divaldo Pereira Franco, por exemplo. É um grande espírito, eu acho que todos nós. Mas eu não endeuso ele, porque ele é um ser humano. Ele está aqui, ele é passível de falhas. Falhas do Divaldo, se eu perceber alguma, se eu achar que houve alguma, não me influenciam negativamente, porque ele é um ser humano e eu permito que ele seja. Permito que ele o seja.
Agora oro por ele, porque a obra dele é enorme, porque o trabalho dele é incrível, porque ele merece a minha consideração, minha admiração e meu respeito. E para quê? Porque adorar, eu vou adorar a Deus. Nem Jesus quis ser adorado. Pense nisso. Jesus quantas vezes fala no Evangelho que é necessário que se adore ao Pai e não a Ele. Quando uma pessoa diz para ele, nossa, o Senhor é bom, como o Senhor é bom? Ele diz, bom eu? Não. Bom é o meu Pai que está no céu. Por quê? Porque é o Pai que permite que ele faça o bem. O Pai que permitiu, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua maravilhosa sabedoria, que ele evoluísse ao ponto de chegar a ser um espírito crístico. Então, tudo que nós alcançamos na nossa vida, eu digo vida, quando eu digo vida, não é nesta existência, é na vida como um todo, nós temos que agradecer ao Pai. É Ele quem nos permite, e nesse exato momento em que nós estamos aqui reunidos, conversando, no início de uma semana, no conforto, no meu caso, eu estou no conforto da minha casa, vou trabalhar aqui, hoje, vou passar o dia inteiro aqui, já estou, quando eu terminar essa conversa com vocês, eu vou virar e vou trabalhar o dia inteiro, para que eu possa ter esse conforto de falar com vocês, cumprir a minha missão espiritual e entrar no meu trabalho. Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho um telefone celular, porque eu tenho ponto com internet, porque eu tenho condições de sustentar esta parafernália que me permite cumprir a minha missão. Então, aonde está o meu mérito? Antes, o mérito de Deus. Porque Ele é que me permite a inteligência, Ele que me permitiu amanhecer hoje o dia, sem dor, com a minha capacidade cognitiva presente, com a minha lucidez presente em mim, com a minha capacidade motora, que eu levanto e caminho, deambulo normalmente. Tudo isso tem a mão de Deus. E tudo isso é muito, e a gente não percebe. Já agradeceu a Deus hoje pela vida? Já fez uma prece no começo do seu dia de Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por eu levantar desta cama, por eu abrir os meus olhos e enxergar? E aí, meus amigos, a gente vai seguindo, olhando para o mundo e aproveitando essa inspiração que Emmanuel nos traz aqui desse título maravilhoso, no auxílio a todos, e ao invés de eu ficar preocupado somente com aqueles que estão passando fome, eu tenho que também lembrar daqueles que estão sentindo necessidade, estão com sede e fome de alma, de amor, o pão da vida que Jesus vem nos prometer, vem nos ofertar e vem comungar, dividir com todos nós e comungar junto conosco desse pão da vida que é o alimento do Espírito. E aí eu tenho que pedir pelos meus mentores, pelos mentores de todas as casas espíritas, os mentores espirituais que sejam fortalecidos para que possam continuar nos inspirando. Eu tenho que orar também pelos dirigentes das casas, pelas pessoas que têm as atividades de comando, orar pelos trabalhadores como um todo, mas aqui nesse momento Emmanuel está focando nos dirigentes. Vamos pensar nos políticos que estão com o poder nas mãos e podem fazer o melhor, porque aquele poder que lhes foi dado é para eles fazerem o melhor pelo povo, e muitos deles falham. Caem na miséria da corrupção, no compromisso de séculos com a dor e o sofrimento em razão da corrupção, em razão da desonestidade. Vamos pedir a Deus que esses políticos tenham a sua mente clareada, esclarecida, conscientizada da necessidade de fazer o bem, da compreensão do seu mandato, que não é para eles buscarem dinheiro, e sim para eles trabalharem para o povo, muitas vezes tão sofrido como o nosso povo. Acabei de ver agora no Jornal da Manhã que o trem no nosso Rio de Janeiro chegou a 7,60. Aí os usuários, uma reportagem dentro do trem, às 7h30 da manhã, e os usuários dizendo que não tem retorno desse investimento, que estão em verdadeiras sardinhas em lata, vindo de longe, já cansados, às 7 da manhã. Como é que eu posso reclamar da vida? Eu tenho que pedir por eles também.
Eu tenho que pedir pelos empresários, pelos donos dessa empresa, que tenham consciência de que estão conduzindo pessoas, que estão devolvendo, entregando um serviço precário, mas estão recebendo a contraprestação desse serviço, vão pagar essa conta caro. Eu tenho que pensar nos empresários que têm condições de ajudar o mundo e continuam no egoísmo, na usura. Eu tenho que pensar nos dirigentes das nações, que ao invés de promoverem a paz, estão promovendo a guerra, estão reduzindo as pessoas a pó, estão perseguindo minorias, como está acontecendo, e vocês sabem disso. Mas as políticas exteriores, as políticas internacionais não nos são o motivo da nossa conversa. O motivo da nossa conversa é: vamos pedir a Deus, orar pelos dirigentes dessas nações, por aqueles que têm o poder de decidir sobre vidas. Vamos orar pelos diretores e dirigentes de presídios, para que eles consigam encontrar uma solução melhor para o sistema carcerário de nosso país e que eles possam entregar de volta, devolver para o mundo aqueles que foram quitar seus débitos por crimes cometidos, para voltarem a uma sociedade que possa acolhê-los. Quem de nós não gostaria de uma segunda chance? Então, meus amigos, a Conversa para a Terra de hoje, nessa segunda-feira, nos convoca a pensar naqueles que têm poder, naqueles que estão em evidência, naqueles que têm poder de fala, que são exemplo para outras pessoas, que formam opiniões, o formador de opiniões, aqueles que estão diante de uma religião, de uma instituição religiosa, de uma sociedade religiosa que fala de Deus, que fala de amor, que fala de Jesus e que jogam o nome na lama por conta das suas falhas, das suas imperfeições, do seu caráter duvidoso. A missão pode ser dada a qualquer um, mas quando ela é dada, nós temos um compromisso com a espiritualidade muito grande. É melhor não aceitar do que desertar. É melhor não aceitar do que falir. Então, meus amigos, lembrem-se disso, que a gente sempre, vou repetir para terminar, nós sempre nos preocupamos com os estrupiados da matéria, com aqueles que visivelmente estão passando por momentos difíceis de dor. O abandonado, o órfão, o idoso abandonado, a pessoa em situação de rua, o doente, o enfermo, aquele que está sofrendo pela perda de um ente querido, todos esses são merecedores da nossa compaixão e do nosso carinho, da nossa caridade espiritual. Mas é importante também lembrarmos dos dirigentes das nações, dos milionários que não estão felizes, que não estão conseguindo cumprir a sua grande missão e estão falindo, descendo ladeira abaixo. Vamos orar por eles, pelos dirigentes das casas espíritas, pelas instituições de caridade, pelos dirigentes das fundações, das associações sem fins lucrativos, que não podem ter corrupção e se corrompem e desviam os valores que deveriam ir para quem necessita. É muito importante. Karina, querida, eu que agradeço a oportunidade dessa reflexão nessa manhã, para começar o dia com a cabeça esclarecida sobre tantas coisas. A Rosa está falando, excelente reflexão para iniciarmos a semana. Vamos rezar por todos os dirigentes do mundo, para que haja mais compaixão entre os homens. Rezem por mim também, por favor, porque é difícil, é muito difícil. E para encerrar, olha, capítulo 79. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, olha só, tá vendo? Não se esqueça de que noutras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda.
Olha o cuidado com a caridade, como ela tem um alcance importante. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Aprenda a receber, mesmo que você seja um grande dirigente, mesmo que você esteja diante de uma grande missão, aprenda a receber. Daqueles irmãos, o carinho, a força. Vai, nós estamos contigo. Segura na mão e segue. Vamos ter compaixão por aqueles que a gente acha que não precisam. Muitas vezes precisam. E é isso, meus amigos. Hoje é segunda-feira. Eu desejo uma excelente semana a vocês, com muita produtividade, com muita luz, com muita paz, com muito amor, com muito tudo de bom que vocês desejarem e puderem ter. E vamos caminhando aí na nossa missão. E até mais tarde nós estaremos lá no Projeto Amparo Franciscano, fazendo o nosso trabalho lindo com as pessoas em situação de rua. Vamos também, ao longo da semana, ter todas as atividades. Evangelho, Livro dos Espíritos, reunião pública presencial. Essa semana nós teremos, quinta-feira, às 18h15. Estamos contando com a presença de todos vocês. E segunda, quarta e sexta, conversa fraterna. Beijo no coração, paz e bem. Rosa, beijo. Beijo Ana Paula, Verônica, todos vocês estão aí. Karina, seu José Reginaldo, Dona Conceição, quem mais? Vanderlei, que entrou, Marúcia, querida irmã, um beijo no coração de todos vocês, paz e bem.